feio, de luvas, com um cinturão e uma carruagem de cabras. É mais ou menos assim que o Thor era descrito nas histórias da mitologia nórdica. Nada a ver com o que você conhece hoje em dia, não é? Digamos que a Marvel deu uma repaginada no personagem para deixá-lo mais chamativo ao público. E eu, Vitor Lisita, vou te mostrar as diferenças entre o Deus do Trovão nórdico e o Deus do Trovão da Marvel. A primeira e mais gritante diferença diz respeito ao visual. Vamos ver se você pensa como eu. O Thor é alto, não é não? Forte, bonitão e é loiro tanto no cabelo quanto na barba. Confere tudo? Se você concordou comigo, então é porque uma das primeiras imagens que você viu do Deus do Trovão deve ter sido da versão do cinema ou dos quadrinhos, já que o Thor da mitologia nórdica é completamente ruivo, de cabelo e barba. As histórias antigas vão até mais longe e dizem que a barba do cara era selvagem e praticamente indomada, ou seja, provavelmente era uma bagunça. Outros relatos dizem até que o Deus do Trovão era feio e parecia um porco. E aí você me pergunta, por que a Marvel não fez o Thor ruivo então? É só uma questão de cor, né? Realmente, não parece ser um detalhe muito grande para terem mudado. E tanto o Stan Lee quanto o Jack Kirby pensaram em uma versão ruiva do Deus nórdico para os quadrinhos. Só que ao final do planejamento, os dois acharam mais interessante fazer um design diferente do personagem, um design mais único para a editora. E aí convenhamos que o ator Chris Hemsworth conseguiu dar vida ao Deus perfeitamente. Inclusive, você já deve ter visto Thor voando pra lá e pra cá nos filmes, tanto usando o Mjolnir quanto o Rompe-Tormentas. E a verdade é que existe uma longa discussão sobre o personagem conseguir ou não voar sem a ajuda de uma de suas armas, já que ele já foi visto pegando impulso com o martelo e também voando sem o Rompe-Tormentas. Essa discussão eu deixo pra vocês. O fato é que não acontece nada disso nas histórias nórdicas. O Thor da mitologia utiliza uma carruagem mágica puxada por duas cabras para poder se locomover em longas distâncias ou durante as batalhas. E elas até têm nomes, bora ver se eu consigo falar direitinho. Tufnasher e Tufgrinder. Além de serem grandes companheiros do deus, as cabras ainda, digamos, fornecem sustento para ele em longas viagens. E eu não tô falando de leite de cabra, não. A verdade é que o Thor se alimenta dos pobres animais. Ele mata as duas, esfola, cozinha, come e no dia seguinte usa os poderes mágicos do martelo para trazê-las de volta à vida, a partir dos ossos. Talvez Thor Love and Thunder faça alguma piadinha sobre isso. E falando nos filmes, Thor Ragnarok foi palco de muitos acontecimentos importantes envolvendo o Deus do Trovão. Ele perdeu um olho, perdeu o Mjolnir, perdeu o pai e ainda viu Asgard ser completamente destruída. Só que no meio de toda essa farra, ele presenciou um momento, assim, digamos bom, quando Loki meio que se redimiu durante a batalha final e lutou ao seu lado para salvar o povo de Asgard. Mas não é bem assim que acontece na mitologia nórdica. Durante os contos envolvendo o Ragnarok, Loki acaba ficando contra os deuses como vingança, já que antes ele estava com veneno de cobra pingando em seu rosto enquanto estava amarrado em uma pedra. Esse era o castigo do deus da trapaça por ter causado a morte de Balder, um dos filhos de Odin. Dizem que o grito de dor do Loki por causa do veneno era tão forte que a terra chegava a tremer, como um terremoto. Mas o fato é que o deus se liberta e lidera um exército de mortos contra Asgard durante o Ragnarok. Papel esse que ficou para Hela no filme da Marvel. E já que o Loki entrou na jogada, você sabia que o Thor não é irmão dele? Assim, ao menos nos filmes, a gente descobre que o deus da trapaça é filho do gigante de gelo Laufey e acaba sendo adotado por Odin. Só que até mesmo isso está um pouco diferente em relação à mitologia. Os contos nórdicos dão duas possibilidades para quem seja o Loki. A primeira é que ele e Thor nunca cresceram juntos e tenham se tornado amigos apenas mais tarde, depois que o Loki conheceu o Odin. Só que as obras Edda em prosa e Edda poética apontam outra coisa. Na verdade, o Loki seria meio irmão de Odin, fazendo com que ele fosse meio tio do Thor. Ou alguma coisa do tipo, né? A Marvel pode ter optado por outro caminho, mas eles acertaram ao passar o relacionamento conturbado do Loki e do Thor para as telonas. Olha só, na mitologia, o deus da trapaça mais ajuda os Asgardianos do que é um vilão propriamente dito, e ele utiliza seus poderes com maior frequência para o bem do que para o mal. Só que as suas travessuras deixam os outros deuses extremamente irritados. Inclusive, você deve lembrar que o Thor dos cinemas é apaixonado pela astrofísica Jane Foster, que é interpretada pela atriz Natalie Portman.
O relacionamento dos dois é um pouco estranho e deve voltar a ser explorado em Thor: Love and Thunder, já que a Jane Foster vai empunhar o Mjolnir e se tornar a poderosa Thor. Só que, como é de se esperar, não existe nenhuma astrofísica na mitologia nórdica e, na verdade, o nosso querido Odinson é casado com ninguém menos do que a Lady Sif. Ela também aparece nos filmes do Deus do Trovão, mas os dois nunca iniciam um relacionamento. Já na mitologia, Edda em prosa e Edda poética mostram que o Thor e a Lady Sif eram um casal desde os tempos da pré-história até o Ragnarok, o que não quer dizer que o Thor sempre tenha sido fiel. O fato é que quem tem os cabelos loiros nos contos nórdicos é a Sif, e a deusa acaba desenvolvendo depressão depois que o Loki corta seu cabelo como uma brincadeira de mau gosto. Agora vem a bomba. O Thor precisa de luvas para empunhar o Mjolnir. Você sabia dessa? Nos filmes ele não precisa de nenhum equipamento, apenas as mãos e ser digno, né? Assim como foi com o Capitão América em Vingadores Ultimato. Já nas histórias nórdicas, o Deus do Trovão precisa de um par de luvas chamado Jorngreipr. Eu acho que é mais ou menos assim que falam. Ao que parece, o martelo Mjolnir foi sabotado pelo Loki durante a criação, fazendo com que o cabo ficasse um pouco torto e bastante curto. Assim, os anões responsáveis por forjar a arma resolveram criar as luvas para que o Thor pudesse usar o martelo com o máximo de eficiência possível e sem nenhum problema de precisão. Inclusive, as manoplas e o Mjolnir fazem parte dos 3 artefatos mais importantes para Odinson. O terceiro é o cinturão Megingjord, que foi mencionado rapidamente em Homem-Aranha de Volta ao Lar, como sendo o cinto mágico do Thor. Nesse caso, o artefato é responsável por dobrar a força da divindade do trovão e faz parte do visual clássico do personagem nas histórias nórdicas. Enquanto isso, ao invés de sobreviver ao Ragnarok como aconteceu no filme da Marvel, tanto o Thor quanto o Loki acabam morrendo durante o crepúsculo dos deuses. O Deus do Trovão encontra seu fim enquanto lutava contra a gigantesca serpente Jormungand, que é considerada como o segundo filho do Loki. Para você ver como a mitologia nórdica pode ser bem aleatória. A serpente é tão grande que parece ser capaz de envolver a terra e ainda morder a própria cauda. O Thor consegue derrotá-la, mas acaba morrendo durante a briga. Já o Loki estava destinado a lutar contra o Heimdall, e os dois acabam mortos enquanto lutavam. E até mesmo Odin não escapa do Ragnarok mitológico. O pai de todos entra em uma batalha contra o lobo gigante Fenrir, que também é filho do Loki, e acaba sendo morto e devorado pelo animal. O crepúsculo dos deuses é tão ameaçador na mitologia que não é só Asgard que é destruído no processo, mas todos os 9 mundos e quase todos os deuses. Apenas 2 humanos sobrevivem, já que eles estavam escondidos em Yggdrasil, a árvore da vida. E a título de curiosidade, Hela, a deusa da morte do universo cinematográfico Marvel, não é uma irmã do Thor que havia sido aprisionada por Odin. Na verdade, na mitologia, Hela é uma das filhas que Loki teve com a gigante Angrboda, e seus irmãos são justamente a serpente e o lobo que aparecem durante o Ragnarok. Olha, uma coisa eu sei, se a Marvel adaptasse toda a mitologia nórdica ao pé da letra, talvez os filmes não fizessem tanto sucesso. Agora me diz nos comentários o que você achou dessas diferenças e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês, tchau!